Beleza, pessoal, boa noite. Estou começando mais uma live, né, a nossa live semanal, mais uma boa prosa. Obrigado pelo feedback, as pessoas que estão me retornando aí, que bom que vocês estão me ouvindo. Pessoal, hoje eu vou receber o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, advogado, mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pelas Faculdades Integradas de Vitória, Espírito Santo, FDB, FDV, CAP5, pós-graduado, lato sensu em Direito Processual Civil, pelas Faculdades Integradas de Vitória, FDV, atualmente é professor titular de Teoria Geral de Processo e Direito Processual Civil da Associação de Ensino Integrado Organizado Universitário, Faculdade Pio XII. Tem experiência nas áreas de Direito Civil e Público, com ênfase em Direito Civil, Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Processo Legislativo e Processo Civil. Então hoje eu vou receber o Dr. Rafael. Vamos adicionar ele aqui para a gente poder bater um papo. Boa noite. E aí, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Vamos lá. Estamos te ouvindo bem. Tá tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer. Eu quero agradecer você pela participação, por ter aceitado rapidamente o convite e para participar com a gente dessa live. Toda terça-feira eu tenho feito, doutor, chamado de Boa Prosa, uma boa prosa. E a gente tem discutido os mais diversos assuntos aqui nesse espaço. E aí eu quero já te agradecer por fazer parte já aí desse espaço e dessa história com a gente. Tá bom? Nosso boa noite. Tem muita gente aí nos assistindo, muita gente participando. Já falei aqui um pouco do seu currículo, apesar de jovem, mas um currículo recheadíssimo, né? E é isso aí. Quer cumprimentar a galera? Tem muita gente Bacana. aí. Boa noite. Alguma consideração? Podemos começar? Boa noite a todos aí que nos do que, como o nome já diz, né, uma prosa entre nós dois para falar um pouco sobre direito eleitoral e dividir isso com as pessoas que estão participando. É muito relevante, isso é muitas dúvidas, né? E é um tema de direito de todos, sejam candidatos, sejam eleitores, é algo muito importante para todos nós. Eu vou trocar de fone aqui que eu não tô. Algo aconteceu aqui, tá? Tá me ouvindo? Eu acho que é o meu fone. Não sei se acho que é o meu fone. Só um minutinho. Pera aí, vou trocar aqui. Aí, tô te ouvindo bem agora. Me ouve? Melhorou? Melhorou bastante. Até o áudio melhorou também. Pois é, o outro era sem fio, não sei o que aconteceu. Preciso calibrar ele melhor. Mas vamos lá, é um período que está começando aí as eleições municipais e muita gente ainda tem dúvida, né? Pessoas que são candidatos, quem é candidato, quem não é candidato, porque mudou muita coisa no processo eleitoral e a gente pode dizer que tem muitas novidades, não é isso? Perfeito. A gente... Na verdade, a legislação eleitoral tem dinâmica, né? Nós temos a Lei 9504, que é a lei das eleições, entre outras legislações, mas o próprio TSE, ele regulamenta muito a questão das eleições de forma contínua, de forma muito dinâmica com as resoluções. Então, nós precisamos sempre ficar atentos a essas modificações. Correto. A gente vai viver uma eleição muito diferente de todas as outras que já se passaram. A gente está vivendo uma eleição no meio da pandemia, né, onde as redes sociais será um espaço onde de maior visibilidade, onde os candidatos vão ter que conquistar seus eleitores via rede social. E vamos começar falando um pouquinho como é que vai ser essa campanha da parte, da parte legal. O que o candidato pode fazer na rede social, doutor? Na verdade, é até importante você ter já iniciado com esse tema, porque vai ser uma campanha diferente de todas as outras, e se Deus quiser, não vamos ter outra, né,
com esse histórico Exatamente. de pandemia, de impossibilidade de contato físico, que é algo que já marca as Uhum, eleições, né? Aquele abraço, aquele aperto uhum, de mão, aquele calor, né? De quem faz sim. campanha e quem já viveu uma campanha, é algo que vai precisar ser um pouco relevado. E aí a legislação eleitoral vai ter que observar não só a legislação eleitoral, mas também algumas normas atinentes à questão específica da pandemia. Né? Então, Uhum. todos precisam ficar atentos a isso. Considerando isso, né, como você já trouxe para a gente, a questão da internet, da campanha online, vai ganhar um relevo muito maior do que já ganharia tendo a evolução tecnológica por si, né? E Uhum. assim, em princípio, a campanha na internet é bem ampla, né? Então, desde o início da possibilidade de propaganda, essa abrangência vai e alcança também as redes sociais. Eu acho que o maior desafio dessas eleições, falando de uma forma geral, é não só o eleitor, mas a justiça eleitoral como um todo, reprimir, banir e impedir as chamadas fake news, as agressões, a Uhum. utilização de robôs para impulsionamento indevido, né, dentre outras irregularidades nessa seara da internet. Então, eu estou olhando aqui, a gente não tem como não falar de rede social na, na eleição sem falar de fake news, né? Como é que Uhum. está essa nova legislação agora? Como é que está a questão de penalização? Porque isso começou a tomar, principalmente com a última eleição presidencial, a gente vê, tem candidatos que têm sua história destruída, que têm a sua honra atacada, né? A gente está falando especificamente de eleição, mas isso acontece no dia a dia, nas mais diversas áreas, né? Mas como Uhum. que a justiça está fazendo? Como é que o senhor vê essa campanha contra fake news, contra esse tipo de ataque na internet? Na verdade, assim, a gente precisa. Sempre aconteceram, né, problemas relacionados à propagação de notícia falsa, né, como o termo, uma Uhum, tradução livre nos revela, no campo do direito eleitoral, né? uhum, Nunca foi incomum isso. O que acontece é que agora, do ponto de vista da utilização das fake news em redes sociais, há uma propagação muito rápida, né? E há uma possibilidade de atingir o pleito de forma indevida, obviamente, de uma forma muito uhum, mais grave, né? Então, o TSE tem feito algumas parcerias com algumas redes sociais, inclusive, tem criado mecanismos, no meu entendimento, muito do combate às fake news vai depender dos candidatos que não a praticam, que é a grande maioria, né, e dos próprios uhum, eleitores. Porque uma vez compartilhada essa fake news, isso dá uma proporção que não deveria ganhar, e aí até quem compartilha, sendo candidato ou não, pode responder por isso. De outra forma, aqueles que não compactuam, que são a grande maioria dos cidadãos, de uma forma geral, devem, além de não propagar aquilo que não tem certeza, né, participar do ponto de vista da denúncia, de indicar aqueles que o fazem. Então, a participação uhum, popular do ponto de vista da internet vai ser muito importante também. Não só uhum, para ter a responsabilidade de não propagar, sabendo que pode ser punido caso faça, né, em relação às fake news, uhum. quanto da fiscalização de quem o faz. Então, porque aquele que replica, por exemplo, ele também é corresponsável, né? A gente recebe cada coisa no WhatsApp, cada coisa que você vê no Facebook, que a pessoa simplesmente apertou o botão, ela nem leu aquilo, e às vezes atenta contra a honra, né, de alguém, de um grupo de pessoas, e a pessoa acha que a internet é terra de ninguém. Então é muito importante, né, a legalização de, né, algumas leis que a gente pode acompanhar, eu acho que vai inibir, as redes sociais também, elas têm, de certa forma, contribuído para inibir esse tipo de coisa, como, por exemplo, a gente vê o WhatsApp e tantas outras que acabaram restringindo o número de compartilhamento por vez, né, quando você copia e cola uma mensagem por diversas vezes também, acaba inibindo. Então, eu acho que a união de todas essas forças aí vão acabar ajudando, né, a não propagação de fake news. Doutor, Perfeito.
sobre, assim, muita gente tem dúvida, e a gente já partindo para o dia a dia dos municípios, que tem muitos candidatos aí já nos assistindo, muitos coordenadores de campanha. Tem muita coisa que acontece que vira regra local. Eu pude acompanhar em alguns grupos que participo, por exemplo, tem lugar, agora o comício não pode por conta da pandemia, mas porque tem restrição via governo do estado, decreto. Mas, por exemplo, carro de som, um comitê, uma carreata, por que acontece, qual é a legalidade desses, geralmente é termo de ajuste de conduta, né, que os municípios chamam. O candidato é obrigado a assinar, se ele não assinar, ele pode fazer o que ele não assinou, ele é penalizado, como é que fica isso? É interessante isso porque a gente que já viveu, ou que vive o pleito municipal, né, nós observamos que muitas vezes existem, não deveriam existir, compreensões muito diferentes sobre o mesmo assunto. Na verdade, assim, o direito comporta interpretações, né, e isso é inegável. Mas nem o juiz local, nem a promotoria local e muito menos os candidatos e os eleitores podem ir de encontro ou desconsiderar que há uma legislação nacional para o tema. Né? E aí é para corrigir eventuais distorções de interpretação, né, que existem os tribunais. Né? Então a gente sabe que tem os juízes eleitorais, são os juízes locais, a grande maioria tem um entendimento em conformidade com o TRE, que tem, por sua vez, em conformidade com o TSE, né, para ter uma certa padronização, mas é lógico que algumas questões pontuais comportam uma análise do caso concreto, né, mas especificamente acerca da sua pergunta, assim, né, as caminhadas, as carreatas, as passeatas, os comícios são permitidos, não há nenhuma restrição a isso e não há dúvida quanto a esse ponto. Se houver uma proposição de termo de ajuste de conduta em sentido contrário, é recomendável que o candidato que não tenha essa formação para poder dizer que não é o caso, que ele consulte o partido e peça uma assessoria jurídica nesse sentido para que não se comprometa com aquilo que não é preciso, né? Para que ele possa ter um embasamento de não assinar, não cumprir aquilo, mas que ele não tenha a penalização que possa vir, né? Ele precisa de uma assessoria. Porque aí, só fazendo um adendo, assim, nesse sentido, porque aí quem tem uma assessoria vai se sobrepor em relação a quem não tem, e aí pode, a ideia, né, da autoridade local de equilibrar o pleito vai acabar tendo o efeito contrário, né? Pode ser que aquele que não tem conhecimento atenda aquilo que não deveria atender, e aquele que tem conhecimento de uma assessoria não atenda. Exatamente, é isso aí. E aí a desigualdade, por exemplo, depois a gente vai falar um pouquinho de fundo partidário, mas às vezes um candidato que tem um fundo partidário tem condições de uma boa assessoria jurídica, às vezes o outro não tem, está afiliado a um partido que não tem, e ele não vai ter o mesmo direito, né? Então isso pode desequilibrar. Excelente fala, excelente, é isso aí. Aí a gente, avançando mais um pouquinho no que a gente conversou, eu vou deixar para o pessoal que está chegando agora aí, eu converso hoje com o doutor Rafael Teixeira de Freitas. Rafael é procurador-geral da Assembleia Legislativa, advogado, professor de Direito, e ele está conversando com as condutas para as eleições de 2020. Doutor, a partir daí, a gente vê que eu sempre costumo falar nas rodas de conversa. Essa semana eu tive um bate-papo com a juventude lá no município de Divino de São Lourenço, na sexta-feira passada, e a gente estava conversando um pouquinho sobre política. E aconteceu nos últimos tempos, muitas pessoas erraram, é fato, mas aconteceu uma demonização da política, né? A gente vê a política sendo demonizada nas redes sociais, por parte da imprensa, onde ninguém presta, né? Mas o fato é que aqueles que realmente têm problema, né, foi endurecido a legislação para essas pessoas, que é a chamada, de modo vulgar, lei da ficha limpa, né? O senhor pode falar um pouquinho dessa lei? Qual o histórico dela? Se ela tem dificuldade de aplicação? E hoje, qual o panorama de momento dessa lei?
perfeitamente. De fato, assim, na verdade, é até interessante porque essa lei chamada, né, de lei da ficha limpa, ela partiu de uma iniciativa popular, né? Então, isso já nos dá a dimensão disso que você falou, né, dessa insatisfação com a classe política, que eu acho que vai além do que deveria, né, de fato. A questão é que um erro de um político gera muito mais dano do que um erro de outras profissões, então isso ganha um foco, mas a grande maioria dos políticos é bem intencionada, a grande maioria dos políticos tem realmente uma intenção de fazer política no sentido da política propriamente dita, da democracia, enfim. Então, em 2010, essa chamada lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, na verdade, ela alterou uma lei já existente, a lei 64, né? E ela nada mais fez do que aumentou o rol das hipóteses de inelegibilidade, né? E assim, a maior contribuição, ou o maior impacto dela foi, de fato, propagar a inelegibilidade para alguns candidatos, né, que foram condenados, mas ainda sem trânsito julgado. O que é isso? Sem decisão definitiva. Né? E foi aí que surgiu essa ampliação dos casos de inelegibilidade, porque antes da lei da ficha limpa, o sujeito só ficaria inelegível se condenado após o trânsito em julgado para determinadas situações. A lei da ficha limpa alterou as causas de inelegibilidade, trazendo, além de mais casos de inelegibilidade, as situações nas quais o sujeito é condenado por órgão colegiado, né, ou seja, pelos tribunais, pode ficar inelegível, ainda que essa decisão possa vir a ser revertida em por outro tribunal. Então, essa foi o maior impacto, um impacto muito grande. Né? Inclusive, na iniciativa popular, a previsão era que, inclusive, condenação por juiz singular, ou seja, um juiz de primeiro grau, também causaria inelegibilidade. Mas, no decorrer do processo legislativo, isso foi alterado para que apenas condenações por órgãos colegiados causassem esse efeito. Então, isso causou e causa ainda muita, principalmente quando a cidade, mais impacto às vezes. Igual o Tribunal de Contas acabou de divulgar a lista dos inelegíveis, mas você vê que algumas pessoas que estão naquela lista e estão com nome, com pedido de registro, porque ainda não foi deferido, né, mas às vezes algum também é deferido, isso causa muita confusão, né, na cabeça das pessoas, mas é justamente sobre a questão de não ter ainda transitado e julgado, não é isso? Não só, né, primeiro há essa questão da decisão por colegiado, mas nesse caso específico, assim, além de uma desinformação, talvez tenha um componente de má-fé, especialmente em cidades do interior. Às vezes o sujeito que foi gestor, por exemplo, né, ele cometeu uma falha na gestão e essa falha que não comportou em um ilícito, que não teve o componente que a gente chama de dolo, ou seja, da intenção de se beneficiar, pode não ser essa uma causa de inelegibilidade. É preciso ver cada caso para ver se aplica nessas situações. Então, existem alguns componentes de dolo e não necessariamente de erro, né, que precisa ser verificado para ver se é uma causa de inelegibilidade ou não. Por isso que aquela lista, existem situações que já estão prescritas, existem situações que tem algum erro de prestação de contas, mas que não importa a inelegibilidade, e outras que sim. É preciso ver cada caso. Por isso que no registro da candidatura, né, o candidato leva todas as certidões, e quando tem um processo, ele leva o que a gente chama de certidão de objeto e pé, para que o juiz eleitoral possa ver do que se trata e dizer se defere ou não o registro, para depender do que diz aquele processo. Bacana, ele é analisado esse pedido lá no local, na primeira instância, onde ele é candidato, né? Na Justiça Eleitoral. Perfeito. Porque o candidato tem que apresentar todas as certidões, de nada consta. Então, quando consta alguma coisa, você precisa mostrar o que é e dizer, essa não é uma situação de inelegibilidade. E aí o juiz eleitoral vai apurar, e se ele achar que aí o candidato tem que recorrer. Sim, aí mesmo assim, aí por isso que acontece os casos com liminar, com recurso, concorrendo à eleição, né? Ele tem o direito ainda a contestar.
Doutor, sobre a gente, falando ainda de interior, eu vou adiantar um outro ponto aqui. A gente vê no momento agora muitas enquetes e pesquisas. Assim, os caras conseguem arrumar um site, não sei de onde, enfim, fazem, né, colocam, jogam isso na rua, alguns em forma de fake news e outros, tantos outros meios, impresso, enfim, os caras acabam jogando isso na rua às vezes de qualquer jeito. Como é que hoje para se fazer uma pesquisa eleitoral e essas enquetes também de internet, igual as pessoas colocam, há diferença para outra e qual é a penalidade aí para quem descumprir? Interessante, assim, porque as pesquisas, a divulgação de pesquisa, né, tem uma potencialidade de influenciar no voto do eleitor. Exatamente. Então, por isso que algumas pessoas de má fé, né, se valem de, digamos assim, pesquisas irregulares ou fraudulentas para poder tentar influenciar. É preciso primeiro fazer a distinção, né? As pesquisas são aquelas que são regulamentadas pela legislação, que têm uma metodologia específica, que têm um procedimento específico determinado pela legislação e fiscalizado pela Justiça Eleitoral e que, por isso, se cumpridos todos os requisitos, pode ser divulgado. Né? Há uma ciência por trás disso. Né? As enquetes são algo de consumo interno. Então, o partido, o candidato pode fazer uma enquete por conta dele, só não pode divulgar, porque ela não vai ter esse apego à formalidade, à metodologia que ela para consumo interno. Isso. Para consumo interno. Então, e aí não pode haver divulgação. ele não pode, ele pode fazer da forma que ele achar necessário para ele consumir. Para ver a divulgação tem que ter todo um registro, tem que ter, e ele descumprindo isso ele vai pagar a pena, né, ele vai ser condenado de acordo com o que a justiça determina. E essas enquetezinhas aí que as pessoas fazem no Facebook, no Instagram, isso é passível de alguma penalidade? Eu vou pegar meu Facebook aqui, em quem você votaria para prefeito, no Wilder ou no Rafael? E fico aquilo ali 24 horas, aí embaixo tem pessoas que começam ali a comentar, começam a brigar. Isso tem algum problema ou é liberdade de expressão? Assim, vamos lá. A pesquisa em si é aquela que comporta o registro. Né? Na verdade, em 1º de janeiro do ano eleitoral, é aberto pelo TRE a possibilidade de registro da pesquisa. A gente chama de PESC-IL, né? É um sistema que você vai lá, faz o registro, indica a metodologia, indica quem contratou, de onde veio o dinheiro para pagar, quem pagou, qual é o cálculo de amostragem, é preciso que um estatístico assine. E por isso que há digamos assim, tendo uma ciência por trás disso, por isso que pode se divulgar, porque é algo que não vai refletir uma mentira, não vai refletir uma fraude. Do ponto de vista dessa pesquisa propriamente dita, nós temos 2 possíveis problemas. A pesquisa que deixou de observar alguma desses requisitos, né? Essa pesquisa é uma pesquisa ou sem registro prévio ou com um programa de registro, e isso importa em multa de quem divulga essa pesquisa. E tem a divulgação fraudulenta, né? Que é essa que o sujeito monta a pesquisa, finge que algo aconteceu que não aconteceu, e essa, além de comportar a multa, ela pode configurar um crime, né? Passível, inclusive, de detenção. Do ponto de vista dessas enquetes em rede social, que o sujeito coloca lá e os outros daí embaixo falando, eu acho isso, eu voto. Isso, em princípio, do meu ponto de vista, não é nem considerado uma enquete, é uma discussão. Né? Uma discussão em rede social sobre quem é melhor, quem é pior, e aí entra nesse campo da liberdade de expressão. Agora, se alguém pega esses dados, transforma em um gráfico e divulga isso e propaga isso, isso pode ganhar uma conotação de fraude, uma conotação que pode gerar uma dessas 2 situações. Perfeito. Doutor, sobre vamos avançar mais um pouquinho aqui. Muitas dúvidas na hora de montar a chapa, na hora de fechar a sua chapa de vereadores na questão de cotas. Tem 2 cotas que a cota de mulher, né, que está valendo, e tem um entendimento também que há a cota de negro, não é isso? Teve um entendimento nesses dias, não tem? Teve, que já está valendo para essa eleição. Tá uma confusão, né? Confusão até, né? Tá confusão, não.
Vamos lá. A cota que não tem discussão, vamos começar pela fácil, né, Will? Que é a cota de mulheres. que é a cota que determina pela lei 9504, que na verdade a gente fala que é cota de mulher, mas não é nem de mulher, né? O termo usado pela lei é de cada sexo. Então tem que ter no mínimo 30% e no máximo 70% para a candidatura de cada sexo. Quem sabe um dia a gente vai ter que correr atrás de candidatos do sexo masculino para poder compor esse 30%, né? Mas a gente sabe que a realidade hoje está muito longe totalmente disso. diferente. Há uma dificuldade de conseguir esses 30% de candidatos do sexo feminino. E aí tem que, à medida que não consegue, tem que ir retirando candidatos do sexo masculino para poder alcançar esse padrão. E concatenado a isso, tem a questão da divisão de recursos. Também já houve um entendimento, desde 2019, o TSE já entendeu que essa divisão de recursos tem que ser também proporcional. Há uma garantia de um repasse específico, mas há um entendimento de que tem que ser proporcional. Correto. Recentemente, né, o TSE entendeu, então a gente agora indo para a questão mais complexa, porque é algo novo, né? O TSE definiu que a divisão de recursos tem que ser proporcional à quantidade de candidatos negros. Então é algo que também se aplica para as mulheres, mas agora houve esse entendimento do TSE. O TSE inicialmente tinha entendido que isso deve se aplicar para 2022, né? Porque já estava muito perto das eleições de 2020. Mas recentemente o STF, pelo seu presidente, deu uma liminar, o ministro-presidente, dizendo que se aplica agora, porque na ocasião ainda havia tempo hábil para fazer essa divisão proporcional. Mas essa questão ainda vai ser apreciada pelo plenário do STF, mais especificamente para saber se se aplica às eleições desse ano ou só para 2022. A questão já está, no meu entendimento, já está pacífica no sentido dessa divisão proporcional. O que o plenário do STF, né, vai julgar se é aplicável agora ou só para 2022. Mas e se for aplicável agora as chapas que já estão montadas, com o processo em curso, não vai embolar o jogo? Vai. Para os partidos e para a coligação não tem mais sobre esse aspecto, né? Mas para as questões de candidatura a vereador que tem uma divisão diferenciada, obviamente, que nossa posição mais conservadora dividiria de forma proporcional. Mas, no geral, já há uma divisão proporcional, né? Então, assim, seguindo essa decisão liminar, os partidos que não o fizeram devem se adaptar para poder fazer essa divisão igualitária, né? Doutor, tem algumas perguntas nos comentários. O senhor quer que a gente já leia algumas ou a gente deixa para o final e faz os encaminhamentos? Como você preferir, você que sabe. Se for do tema, a gente já vai. É porque eu não ver aqui as perguntas. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui, ver algumas, porque algumas, de repente, tem pessoas que estão fazendo campanha e aí elas não vão acabar, talvez não ficando o tempo todo com a gente. Eu vou abrir aqui os comentários, não sei o que vai acontecer quando estou conseguindo abrir agora. Não estou conseguindo abrir os comentários aqui não sei o que está acontecendo. Deixa para o finalzinho aqui, eu tento localizar. Não sei o que aconteceu aqui. Não estou conseguindo não, sei lá. Então vamos para o próximo passo, que é a gente conversar sobre um pouquinho, a gente está falando de cotas, né? Tem muitos candidatos também, muitas pessoas estão com dificuldade na questão do limite, porque hoje o financiamento, a gente podia até adiantar para falar do financiamento público, né? Hoje não se pode ter mais doação de empresas privadas, somente pessoas físicas ou do fundo partidário, não é isso? Tem muita gente em dúvida, e além disso tudo, tem um limite de gastos, né? A pessoa não pode extrapolar os gastos, esses gastos são proporcional. E como é que é? Fala um pouquinho para a gente do fundo partidário e por que essa questão dos limites aí, como é que foi inserido nesse sistema? Ok. Na verdade, assim, quais são as fontes legais, né, os custos legais para fazer para participar de um pleito?
Certo. É preciso primeiro diferenciar o chamado fundo partidário, né, do fundo eleitoral. O fundo partidário é aquele que já existe há muito tempo, salvo engano desde a década de 60, para custear as despesas cotidianas do próprio partido, né? Então, ela é composta, fundo partidário, ele é composto de verbas públicas e verbas privadas do próprio partido, de algumas arrecadações, que servem para financiar as despesas cotidianas do próprio partido. E, mais recentemente, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, justamente nesse contexto de uma proibição do STF de financiamento de pessoas jurídicas, financiamento privado por pessoas jurídicas de campanhas, né? E em decorrência disso, feita aquela mini reforma eleitoral, a partir de 2017, criando esse fundo, e há uma divisão estabelecida pela legislação para isso. E aí, os partidos têm que apresentar como que vai ser essa distribuição. Existem outras formas de arrecadação, né? O fundo eleitoral é um deles. Mas tem que apresentar para o TSE uma forma de distribuição, há uma homologação, se não houver nenhum problema, e aí é feito depois essa divisão. No meio da campanha, os partidos, inclusive, têm que fazer uma espécie de prestação de contas parcial para ver como é que foram distribuídos esses recursos. Perfeito. E aí, vamos aqui algumas perguntas que tem aqui. O Laudinho está perguntando aqui, ele que foi vereador lá em Guaçuí, é candidato lá à reeleição, qual seria a porcentagem da cota racial? Qual seria Bacana. a cota? Em princípio, não tem depende da proporção de negros na campanha, né, na candidatura, né? Então tem que ser proporcional à quantidade de candidatos. Não há uma necessidade do percentual de candidatos, como a do sexo feminino, mas há uma necessidade de distribuição proporcional para garantir uma participação igualitária. Assim, eu acho que alguém até comentou, falou assim, eu não acredito que o STF mantenha para esse pleito, né? Eu também não acredito eu acho que o plenário vai derrubar essa decisão liminar, mas, né, tudo pode acontecer, a gente não tem como ter essa certeza ainda. Ok. Tem uma pergunta aqui, eu vou procurar aqui no celular mesmo, que foi uma pergunta interessante que o vereador Anu fez lá de Jerônimo Monteiro. O Anu, Rafael, existe alguma irregularidade ou possibilidade de irregularidade em propaganda no Facebook ou Instagram que exponha o nome e o número dos candidatos sem o CNPJ? Muitas vezes o CNPJ ainda nem foi emitido. Eu acho que ele está se referindo àquelas imagens que a pessoa já colocou na rede, pedindo voto e tudo. Existe alguma possibilidade de irregularidade nessa propaganda? De irregularidade, primeiro, boa noite ao vereador Anu, grande amigo, obrigado pela participação, né? Grande honra você nos prestigiar. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Se há uma possibilidade de irregularidade na eu acho propaganda que nas redes sociais? eu acho que ele está preocupado com esses cardzinhos, com essas imagens, com as logomarcas que você já solta na rede social agora e já começa a pedir votos sem ter sequer o CNPJ. Isso há algum problema? Eu entendi assim. Entendi. Pode ser. Na verdade, sim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essas mensagens eletrônicas têm que ser se não for nas redes sociais, tem que ser endereços cadastrados, né, com sede no país e encaminhados para a Justiça Eleitoral para que tenha conhecimento. Então, no sítio do candidato, do partido, da coligação, esse endereço eletrônico tem que ser comunicado à Justiça, né, Eleitoral, com hospedagem no Brasil. Já nos blogs, nas redes sociais, né, o sítio das mensagens instantâneas e a aplicação de internet, se for pessoal, durante o período de campanha, não há problema de pedir voto. É porque tem esse rigor para aquela produção gráfica, né? Talvez essa seja a questão do vereador, que é preciso dizer tiragem, dizer quem confeccionou, de onde foi o pagamento, CNPJ, né? Então não há tanto rigor assim quando não é uma produção gráfica. O conteúdo tem que ser gerado e editado pelos próprios candidatos, isso é importante, né? Ou pelos partidos de coligação, não pode ter contratação de disparo em massa, né?
Aham. ou pelo próprio candidato, sem contação de funcionamento que não seja aquela da própria ferramenta, da própria mídia social. Perfeito. Então vamos tranquilizar um pouquinho o vereador aí, que já deve estar pedindo Não voto. Já deve não, eu já vi alguma coisa na rede social dele. A Nuke Não, no é caso um pode pedir. parceiro. O Pierre Dutra aqui, ele é advogado também, mas é especializado na área ambiental e está participando com a gente, meu primo aí lá de Niterói, no Rio de Janeiro, está dizendo aqui que o fator que pode ser determinante, né, uma orientação errônea de pesquisa. E esse é um grande problema, que pode determinar uma eleição, às vezes faz aquelas pesquisas em cima da hora, né? Outra coisa dele aqui também, a gente tenta juntar as duas aqui, ele fala, comentando numa parte nossa, imagina o Rio de Janeiro, onde temos leis paralelas, tráfico e milícia, onde o poder público não consegue chegar. A gente está falando nessa hora das garantias, né? De igualdade, enfim. Então a gente tem dois comentários bacanas dele aí, que é a questão das pesquisas, que a gente na última hora solta, fulano vai ganhar, fulano que vai ganhar, e tem 2, 3 pesquisas na cidade, cada uma dizendo uma coisa, e depois a pessoa tem que arcar com aquilo, né? E ele comentando sobre a dificuldade lá da legislação e de chegar, né, o direito para todos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é onde ele reside. O senhor quer fazer algum comentário sobre esses comentários Sim, dele? é interessante, eu acho que a gente lembrar que a justiça, nós convivemos aqui mais com a justiça do Espírito Santo, né? Mas a justiça eleitoral como um todo no país é uma justiça muito célere, né? É uma justiça que está sempre presente e consegue dar uma resposta muito eficaz. Eu diria que até é a justiça mais célere do país, do ponto de vista da especialização. Então, o candidato, o interessado, o eleitor, enfim, ao perceber esse tipo de manipulação de pesquisa fraudulenta, pode demandar o juiz eleitoral e certamente o juiz vai dar uma decisão se houver algum indício de irregularidade liminar, suspendendo a pesquisa, né? E isso pode ser inclusive compartilhado ali naquele eleitor, para aquele eleitorado. E se houver de fato uma irregularidade, além da impossibilidade de divulgação da pesquisa, provavelmente sob pena de multa diária ou até por hora que os juízes costumam estipular, vai haver aquela apuração, como nós falamos, não só da aplicação de multa, mas como também, se for o caso, da possibilidade de constatação de fraude que pode, inclusive, gerar uma detenção. Então, assim, a justiça eleitoral é muito atuante e ela é muito célere para impedir esse tipo de situação. Perfeito. Vamos adiantar um pouquinho, tem uma pergunta da Adriana, mas vamos avançar aqui um pouco na nossa pauta, e depois a gente finaliza lá com a pergunta da Adriana Guimarães, que ela fez aqui, mais porventura as outras que vierem aparecendo. Então eu estou conversando com o Dr. Rafael Teixeira de Freitas, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, professor de Direito, né, e advogado. A gente, avançando aqui, como é que a nossa próxima pauta vai coincidir com a pauta da Adriana, com a pergunta da Adriana. E os limites, a gente falou dos limites de gasto, o autofinanciamento e as doações. Como é que são as doações? A Adriana acabou de perguntar aqui, vai ser de acordo com o que nós falamos, qual o valor estimado para doação de pessoas físicas? Na verdade, não seria o valor, seria a porcentagem, né? Porque cada um de acordo com o seu ganho, né? Pode falar para a gente um pouquinho? Perfeito. Posso, claro. Na verdade, há uma limitação, né? Assim, como nós falamos um pouco mais cedo, ficou vedada a doação por empresas, né? Por pessoas jurídicas. Então, é permitida ainda a doação de pessoas físicas para as campanhas. Então, considerando isso, a legislação fixou um limite que fica atrelado ao quanto a pessoa recebeu no ano anterior ao pleito, né? Então, se o sujeito declarou lá no imposto de renda que ele ganhou X, ele pode doar até o limite de 10% daquilo que ele declarou como rendimento no ano anterior ao pleito. E para quem se declarou como isento, estamos R$ 1.800, R$ 2.850, né? Pegando como referência o valor fixado pela Secretaria da Fazenda para 2019. E do ponto de vista do autofinanciamento, ele é possível, né, mas nesse pleito diferente de pleitos anteriores, há uma novidade também de uma limitação para o autofinanciamento.
porque nós vimos aí no país afora que algumas pessoas com muitos recursos, né, colocaram muito dinheiro na campanha, e isso gerou um desequilíbrio, que é o que a legislação eleitoral tenta impedir, o desequilíbrio, nesse caso, em razão de um poder econômico elevado daqueles candidatos, daqueles poucos candidatos que o têm. Então, há uma limitação agora de 10% para auto-financiamento e 10% do valor estabelecido como limite para a campanha. Né? Então, é interessante que para cada local existe um limite de gasto na campanha, então isso, né? É proporcional a cada município, né? Proporcional. É isso, e eles pegaram o do ano de 2016, né? Atualizou com o IPCA para esse ano, há uma lista, o TSE disponibiliza isso é muito fácil de consultar, e aquele limite para aquela determinada situação, ou seja para prefeito, seja para vereador, pode haver um autofinanciamento de até 10% daquele valor limite para a campanha. Ok. Eu fiz uma live com o conselheiro Domingos Taufner, onde a gente falava do papel do vereador, né, que ele escreveu um livro e a gente foi conversar do livro dele e ele dando muitas dicas e falando também, não só para quem seria candidato, mas para aquelas pessoas que quiserem acompanhar a eleição e também o mandato legislativo. E ele fala um pouco exatamente nessa questão aí, que você vê a questão do financiamento, né, da doação e do limite. É para ficar de olho naquele candidato que faz campanha rica, porque ele tem um teto de gastos, e é importante que se procure saber esses tetos de gastos, e, por exemplo, cabo eleitoral, você não pode disparar cabo eleitoral pela cidade inteira, né? O valor que você paga, enfim, onde tem carro de som, onde tem a gráfica, televisão, que né, municípios maiores tem televisão, que é muito caro a campanha onde tem televisão. Então é importante que o candidato fique atento, que o eleitor fique atento a esses candidatos que estão por aí esbanjando dinheiro, porque com certeza tem algo no ar, né? Precisa. Então, doutor, aí a gente falou... É interessante, se me permite, até para a questão do cabo eleitoral, há uma regulamentação agora que limita, né, a quantidade. Cabo eleitoral nada mais é do que aquela pessoa que trabalha na campanha pedindo voto, algo que é legítimo, entregando que é material. natural, né? Então, cada candidato pode ter hoje, pela legislação vigente, o equivalente a 1% do eleitorado, né, nos municípios com até 30 mil, e nos municípios com até 30 mil, mais um cabo eleitoral, além desses, para cada 30 mil eleitores. Então, até isso é limite, porque a ideia da legislação eleitoral e da justiça eleitoral é justamente impedir duas coisas, o abuso de poder político e o abuso de poder econômico, para equilibrar a disputa e garantir que seja justo. Perfeito, muito bacana. E esclarecedor, porque muita gente não sabia desse limite da questão de contratação, não. Muita gente aí já está, a gente passa nos municípios, já tem aquele burburinho que já vai contratar, fulano vai contratar X pessoas, vai contratar... Então, assim, e o adversário com medo, porque às vezes não tem né, condições, assim, a gente escuta muito isso no interior. É interessante no site do TSE, depois a gente pode até disponibilizar, né, no seu perfil, há um link, né, e o sujeito coloca o município e lá diz qual é o limite de gasto para prefeito, o limite de gasto para segundo turno, que é 40% do primeiro turno, para vereador e quantidade de cabos eleitorais que podem ser contratados. Por município. Legal, vai ser muito útil. Se eu puder encaminhar depois, eu vou te pedir, igual eu peço sempre aos meus convidados, que depois, se possível, dê uma olhada nos comentários, porque às vezes passa alguma pergunta, e se puder dar essa atenção de responder, enfim, né, for possível, é importante. O Pierre está lembrando aqui também que outro meio famoso e que eu tenho visto poucas pessoas utilizando, que é a vaquinha, né? Ela pode ser feita a vaquinha tem site próprio, arrecadação de dinheiro para candidato. Não é uma coisa que a gente tem uma prática muito grande no Brasil, né? Quase nenhum. A gente vê em outros Estados Unidos, outros países que é uma prática mais antiga e muito usada, né? Aqui ainda é debutante, ainda debuta, né? A gente é um meio possível, né? Que as pessoas, lembrando do seu limite, né? De percentual de gastos, pode também se usar, não é isso? Sim, na verdade,
é muito prático, né? É algo muito prático. Ajuda na hora de prestar contas, porque esses sítios que podem fazer isso são pré-cadastrados e depois, ao final, eles já emitem, né, os documentos contábeis na forma que a legislação eleitoral exige, então ajuda na hora de prestar contas, o candidato é interessante, mas acho que o maior benefício já passou, na verdade, porque os pré-candidatos já poderiam receber as doações, salvo engano, desde maio, né, com levantamento condicionado ao registro da candidatura. Então, de repente, para o próximo pleito, vai ser mais utilizado até por conta desse benefício, de já começar a arrecadar antes mesmo de se tornar candidato. É a única forma de arrecadação e com liberação condicionada à candidatura, se não mudar até lá. Ou seja, mesmo sendo pré-candidato, você vai poder começar a arrecadação. Isso. Seria isso? E pode pegar o dinheiro, né? É a minha pergunta. E se o cara depois ele é pré e não vira candidato, como é que faz? Esse dinheiro faz aí como? A liberação, aí é devolvido para quem doou e a liberação é condicionada a ele confirmar a candidatura. Ele fica reservado, enquanto você não registra a sua candidatura, você não pode usar. Se você não registrar, do mesmo jeito eletronicamente que a pessoa doou, ele retorna para a pessoa, ele é estornado. É isso. Perfeito. Bacana, muito bacana. Que eu não sei, vai a pena investigar, se a taxa, porque essas operadoras cobram uma taxa, né? Uma taxa de operação. Provavelmente a taxa fica retida, né? Imagino. Fica. Eu lembro que na época tinha na eleição passada, que foi veiculado, tinha alguns sites na eleição de deputado, que tinha coisa de 3% a 5%, quase taxa de bandeira de cartão de crédito. Mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, seja pouco usual ainda. Pode ser, porque também você vive não tem essa cultura da doação, principalmente aqui, né, no nosso país, dessa forma. Aí você já vai arrecadar pouco, e deixar 5% para onde hospeda, né, o seu dinheiro também é um negócio que tem que ser pensado, né? Aí, tem um amigo hoje conversando, ele já passou pela live aqui, mas tem muitos candidatos passando, mas não estão ficando porque estão lá nos seus compromissos já. Aquele candidato que tem a vontade de fazer uma carreira solo, ele tem 3, 4, 5 candidatos a prefeito na cidade dele, o candidato A é primo, o candidato B é cunhado, e ele é candidato a vereador de um outro. Ele pode solo, ele pode fazer uma propaganda dele como candidato a vereador, citando a coligação dele de vereador, sem citar, sem colocar lá no santinho o nome do prefeito e o número? Ele fica atrelado, primeiro assim, é possível que existam normativas partidárias, né, que são questões interna corporis, é preciso verificar isso. Fora isso, na propaganda dele, ele pode mencionar o partido, o número dele, a candidatura dele, sem necessariamente trazer nenhuma projeção do candidato a prefeito. Salvo cada estatuto partidário que pode obrigar isso, né? É bom observar isso. Então, legal. A gente, sobre propaganda eleitoral, a gente já vai encaminhar já para a nossa final, mas tem uma dúvida aqui, que tem locais públicos, né, que não é permitido a propaganda eleitoral, que é bares, igrejas, táxi. O Uber também é considerado um local público, né? Não pode um Uber rodar abaixo de um candidato, né? Como é que fica essa vedação em alguns locais que eu citei? Na verdade, assim, é estritamente vedado em locais públicos, né? E os chamados locais de uso comum, que mesmo não sendo públicos, há essa vedação em decorrência do objetivo da norma, né? Da legislação. Então, os bens de uso comum para fins eleitorais são definidos por uma lei específica, são considerados, por exemplo, as igrejas, os bares, estádios, né, entre outros de circulação pública. Né? Então, a vedação em tais locais. E como o serviço de transporte é, no geral, uma concessão pública, os táxis, por exemplo, não podem, assim como os ônibus, não podem realizar propaganda partidária. E, por analogia, né, os carros de Uber não podem. A questão é,
O carro de Uber é um carro particular, né? Como a gente vai saber se ele está a serviço ou não a serviço? Ou É não. uma dificuldade prática, né? Então, assim, eu posso ser um operador de Uber, mas posso não estar operando. Eu estou transitando com o meu carro. Então, há essa dificuldade aí prática, mas se o sujeito usar o carro em tempo integral para realizar o Ele serviço tem de que ter o bom transporte, senso. mas é muito difícil nesse caso, né? Questão de bom senso. Agora, é aquele negócio, se alguém pode dar um problema. A gente está caminhando para finalizar. Eu queria, né, tem muita gente ainda chegando, né, tem um público muito flutuante também, mas eu estou conversando aqui com o doutor Rafael Teixeira de Freitas, advogado, procurador-geral da Assembleia Legislativa, aqui do Espírito Santo, e professor, que está dando aí um monte de esclarecimento para a gente em relação às eleições 2020. Doutor, está muito bacana, muito participativo, a gente tem um monte de comentário aqui, muita gente entrando e participando. Para a gente finalizar, tem uma pessoa te elogiando aqui, que é o Leonardo Lele Machado. Doutor, obrigado pelas orientações fundamentais para a campanha que se inicia aqui em Vitória. Ele diz mais alguma coisa em todo o Espírito Santo. Muita gente parabenizando. Para a gente finalizar, aí tem aquela questão do cara que vai fazer campanha, o processo eleitoral ele roda na cidade inteira e aquele que perde judicializa as eleições. Como fazer para evitar isso, né? E se acontecer, qual o comentário que o senhor fala para a gente aí? Porque principalmente onde tem A e B em cidade pequena é muito comum isso acontecer, de aparecer um indício de compra de voto, de aparecer, sei lá, as mais diversas coisas, né? No dia da eleição, às vezes alguém foi detido, igual já teve casos em eleições, e ele fica aquele buchicho que votou, que não votou, que foi impedido de votar, enfim, o poder econômico atuando no dia, seja de quem tem cargo contra quem não tem, seja do governo local, enfim. Como é que faz aí, fala um pouquinho pra gente da judicialização das eleições. Na verdade, assim, né, acima de qualquer questão tem esse direito de ação, que é do cidadão, é daquele que se sente lesado, se valer do direito de ação para provocar o judiciário para se manifestar sobre determinado ponto, né? Graças a Deus, no nosso país é proibida a chamada autotutela, né? Eu aplicar o direito com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, então todo mundo tem direito de recorrer à justiça. O que precisa mudar é essa cultura de que algo judicializado é algo que revela a existência de um problema, né? E a estatística mostra que nem sempre é assim, às vezes é um choro de perdedor. Né? Então a gente precisa primeiro ver qual vai ser a decisão do judiciário. O fato de ter algo judicializado não quer significa dizer absolutamente nada. Né? Pode ter razão o autor ou pode não ter razão o autor. O conceito de que algo que está na justiça, falando de uma forma popular, é algo que revela um problema. Mas para aquele candidato que quer, não tem como evitar a judicialização, mas que não quer ter um problema em razão de uma decisão judicial, é preciso minimamente conhecer as regras do processo eleitoral, né? E isso tem que ser feito com leitura da legislação, se não tiver uma assessoria especializada nesse sentido, né? Então, assim, é muito triste, eu costumo falar isso quando converso sobre o tema, o sujeito, por desconhecimento, fazer uma campanha que, por algum erro, após eleito, tenha como consequência a perda de um mandato, né? Uma cassação por algo que não foi dolo, que não foi algo intencional, porque foi um desconhecimento. Então, isso não pode acontecer em nenhuma hipótese e é preciso ter cuidado nesse sentido. Na dúvida, pergunta alguém que entende, na dúvida, consulta o partido dá assistência necessária quando é o caso. Na dúvida, não faça antes de consultar. Perfeito. Tem que ser o mais Aconteceu, possível. A gente tem algumas pessoas que a gente conhece estado afora que aconteceu isso, né? Infelizmente, aconteceu isso. Doutor, agradecer, aqui estamos com 1 hora do nosso bate-papo, né, da nossa boa prosa. Eu, na semana passada, recebi aqui o superintendente regional de saúde, Zé Maria. Geralmente eu agradeço no início, mas eu quero também aproveitar e agradecer a ele por ter disponibilizado o tempo. E voltando para a gente aqui, você que é uma pessoa espetacular, um jovem, assim, de muita visão. Eu ia te chamar para a gente fazer semana passada, que a gente conversaria antes de iniciar o período eleitoral, mas eu lembrei que tinha jogo Flamengo,
que você não ia querer participar de jeito nenhum. Eu nunca vi o Flamengo jogar terça-feira, semana passada ele jogou terça-feira. Pois é, acabou. Mas de fato, talvez eu aceitaria em razão da nossa amizade para te prestigiar, mas eu agradeço Obrigado. por não ter me convidado. Eu acho que é uma Mas, situação difícil. mas eu tirei outro flamenguista doente, que foi o Zé Maria de lá, e ficou 2, eu daqui e ele de lá, sem assistir o jogo semana passada. Mas olha, eu quero te agradecer mesmo, você que eu posso, né, é um colega de trabalho, a gente trabalha hoje na mesma instituição, a gente, né, trabalha na Assembleia Legislativa, onde a gente tem a honra e o orgulho também de ter um jovem presidente, que é o nosso presidente, deputado Eric Musso, né, que também inova pra caramba. Eu ainda espero, daqui a uns dias, fazer um bate-papo com ele, ele já topou, a gente precisa marcar a data, para ele falar o que ele fez, né, o que ele fez lá no nosso trabalho, né, e para todo o povo capixaba. Então, Rafael, agradecer você todas as vezes que eu te procuro na Assembleia, com alguma dúvida, com alguma conversa, você sempre muito didático, assim como foi durante toda a nossa live, e com toda a paciência do mundo, responde, se não tem na hora, procura saber depois, às vezes tem alguma demanda que você consegue sempre dar a devida atenção e nunca deixa de responder. Rafael, muito obrigado pela sua amizade, né, e pela sua participação aqui numa boa prosa. E no mais, Eu que agradeço, muito obrigado. Eu deixo você fazer suas considerações. Um grande companheiro de trabalho, na verdade é uma relação de mão dupla, né, uma via de mão dupla. A gente tenta, na medida do possível, sempre ajudar naquilo que a gente tem um pouquinho de conhecimento, com as pessoas do bem, que estão na política, por uma questão de ideologia, e eu torno a falar, não são poucas, né? Às vezes quem está de fora não enxerga, porque uma fruta podre, às vezes dá a impressão e gera um dano muito grande, mas a grande maioria das pessoas que estão na política estão por ideologia, porque querem fazer o bem, querem fazer com que as coisas aconteçam como devem acontecer, e você é uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida que está nessa linha. Então, assim, na verdade, é um prazer poder ajudar, poder contribuir, estou sempre à disposição e foi uma honra participar, né? Acho que foi produtivo e continuo à disposição. Acho que muitas pessoas participaram, deram contribuição, a gente vai continuar tirando as dúvidas, porque essa é algo muito contínuo e essas dúvidas não acabam, pelo contrário, durante o processo da campanha eleitoral, do processo eleitoral como um todo, surge novas uma boa campanha, as eleições corram da melhor maneira possível para todo mundo. Tá bom, é isso aí. Eu agradeço a todo mundo que participou com a gente, por mais essa boa prosa, e eu te espero novamente, a todos que estão participando aí, e mais convidados, para a próxima terça-feira a gente conversar um pouquinho e ter uma boa prosa. No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado.